Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres, a prece dos seus pobres. Canta isso para o irmão do seu lado, enquanto você senta, vai. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres, a prece dos seus pobres. Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. A palavra que Jesus nos dirigiu esta tarde cai na perfeição nesse acampamento de cura e libertação. Jesus, o contexto do Evangelho, né? Jesus envia 72 discípulos e lhes dá poder de curar os doentes, libertar os possessos e lhes diz para anunciarem o reino de Deus. E diz o evangelista, eles voltaram, 72 voltaram muito contentes. Esse é um primeiro ponto que penso que bate muito certo com o que estamos experimentando aqui nesses dias. Graças a Deus, estamos muito contentes. E começam dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome.
podemos dizer que eles estavam bem entusiasmados. E é uma coisa boa. Jesus os ouve e depois, com muita doçura, os corrige. Se virmos bem, diz: eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Olha que frase forte que Jesus diz. Olhe para o seu irmão do lado. Você ouviu bem? Nada vos poderá fazer mal. Tome posse. Tome posse. Mas além desta, no fundo Jesus reconhece e de algum modo rejubila com os 72, com os seus discípulos. É verdade. Vos dei um grande poder, um poder que transforma as vidas, curar, libertar. Mas depois vem essa frase: contudo, mas, porém, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Eu aqui diria que seria melhor traduzir: não vos alegreis tanto, porque não é uma má alegria. A gente vê que Deus nos deu poder para vencer o inimigo. É uma coisa boa. Não vos alegreis tanto porque os espíritos vos obedecem, mas antes ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Se você vir com atenção, Jesus está corrigindo os seus queridos e amados discípulos. Está dizendo: gente, ser liberto é bom? É, mas ser herdeiro do céu é melhor. Se calhar alguns de nós, se antes dessa homilia, se voltássemos para casa, íamos dizer: você não faz ideia, Jesus me curou dessa doença, não é? Me libertou desse problema. E é uma coisa boa, sem nenhuma dúvida. Mas Jesus podia dizer para você também: você está deixando escapar o maior motivo de alegria. É que o seu nome está escrito no céu. Você é herdeiro da vida eterna. Se você perseverar na graça de Deus, você vai para o céu. Diga para o seu irmão: meu irmão, permaneça firme na graça de Deus, porque quem morre na graça de Deus vai para o céu. Amém. É esta a maior alegria, sermos herdeiros do céu. Danilo, hoje de manhã, dizia que de algum modo o céu já começa. E é verdade. Por quê? Porque a graça de Deus, a sua comunhão com Deus, já começa nessa vida. Pelo batismo, pela Eucaristia, nós já estamos em real comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisa esperar morrer para estar unido a Deus. São João Evangelista usa a expressão vida, para que tenhais a vida em vós. A vida da graça, essa comunhão com Deus. Mas voltando ao Evangelho, e a essa frase importante: contudo, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Tem uma tentação que o demônio usa muito com gente de caminhada. Isso interessa a você, interessa a todos nós. Sobretudo quem se dedica a algum ministério na igreja, quem se dedica mais generosamente ao serviço dos irmãos, padres, diáconos, consagrados religiosos, consagrados leigos, missionários,
cuidado. Vou dizer qual é a tentação. A mesma que os 72 tiveram, que é desviar um pouco o foco de Deus para o ministério. Eles vinham alegres porque os demônios obedeciam pelas coisas grandes que Deus fazia através deles, por serem instrumentos de Jesus. Isso é importante, sim. Mas uma vez, lá em Roma, um cardeal disse uma frase que me ajudou muito, que desmascarou essa tentação. Ele disse: as coisas de Deus não são Deus. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque existe o perigo de o demônio nos levar a pegar as coisas de Deus que são santas, que são boas, que nos enchem de alegria, o ministério, os eventos, tudo isso, e de algum modo fazer um ídolo disso, e de colocar as coisas de Deus antes de Deus. Muitas vezes as coisas de Deus são uma tentação para nós. Por quê? Porque tem um montão de consolações humanas associadas, né? O povo nos estima, nos agradece, nos dá chocolates, um montão de coisas boas. E então, às vezes, o ministério se pode tornar uma tentação, porque você começa colocando o ministério antes do próprio Deus, idolatriza o ministério. Isso se nota, por exemplo, nas nossas prioridades, nas nossas escolhas. E por isso, cuidado, essa é a tentação, nunca trocar Deus, a amizade com Deus, a amizade com Cristo, pelas coisas de Deus, por mais santas que sejam. O que Deus espera de nós é que façamos as coisas de Deus como demonstração do nosso amor a Ele. O perigo, o demônio sabe usar isso, é que eu consigo usar as coisas de Deus para alimentar os meus interesses egoístas. Essa é a tentação. Se ser instrumentos de Jesus nos enche de alegria, ser amigos de Jesus nos deve encher ainda de mais alegria. Uma frase do Evangelho que eu gosto muito, quando Jesus chamou os 12, diz o Evangelho, chamou os 12 para estarem com Ele, primeira coisa, e para enviá-los a pregar. Aqui já nos dá as prioridades. Você, antes de tudo, é chamado a ser amigo de Jesus, discípulo de Jesus. E depois, Jesus também vai pedir algumas coisas para você. Chamou os 12 para estarem com Ele. E aqui entra tudo aquilo que alimenta a nossa amizade com Cristo. A Eucaristia, a oração. Às vezes nós baralhamos as prioridades. Mas eu tenho que pregar e cantar e pular. Chamou os 12 para estarem com Ele. Tem mais ou menos a mesma ideia na cena de Marta e Maria, né? Marta, Marta. A gente pode correr que nem um tonto, fazendo coisas boas. Podemos nos matar fazendo coisas boas. Mas podemos fazer um montão de coisas boas e ter o nosso coração longe de Deus. Essa é a tentação. Cuidado. E eu luto nisso e vejo que é uma tentação forte para todos aqueles ministeriados, consagrados. Às vezes estamos gastando a nossa vida fazendo um montão de coisas boas,
mas o nosso coração, pouco a pouco, se vai esfriando na sua amizade com Cristo, no estar com Jesus. Se vai afastando de Deus, quase sem dar conta, porque tem muita coisa para fazer, tem muitas almas para salvar. E às vezes até com boas intenções o demônio nos tenta, roubando pouco a pouco tempo à oração, aos sacramentos, à meditação da palavra. Sem dar conta, a nossa amizade com Cristo se vai arrefecendo. Grave, perigosa tentação. A prioridade da sua vida e da minha vida deve ser sempre Jesus no centro. Qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje e amanhã? Alimentar a minha amizade com Cristo. Crescer cada vez mais no meu amor a Jesus Cristo. Tem uma frase no Evangelho de São Mateus que penso que pode complementar esse Evangelho de São Lucas que lemos. É um pouco mais dura, mas no fundo nos faz refletir sobre o mesmo problema. Mateus 7, 21 a 23. Diz Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? Ou seja, estávamos bem envolvidos no ministério, bem envolvidos, bem empenhados nas coisas de Deus. E o Evangelho continua, Jesus continua: e no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Forte. Não foi em teu nome que pregamos, libertamos, fizemos milagres? Nunca vos conheci, operários maus. Quando trocamos as coisas de Deus pelas coisas de Deus, infelizmente, isto pode acontecer. A nossa relação com Deus se pode ir esfriando, esfriando, esfriando. No final, somos uns operários, uns técnicos das coisas de Deus, mas o nosso coração está longe de Jesus. E por isso é tão importante a questão da oração, como dizia Danilo, porque Deus na oração nos mostra como está o nosso coração. Quando nós rezamos bem, sempre saímos convertidos daquele encontro com Deus. Sempre que você reza, todos os dias que você reza, se você reza sinceramente, você sai diferente. Deus mostra alguma coisa para você e você muda. E você muda. Se rezarmos, Deus nos vai mostrar, se essa tentação chegar, que está acontecendo. E nós vamos poder corrigir cedo, rápido, antes que a coisa se agrave. É muito importante. Enfim. E agora vem um pouco a conclusão, que é os verdadeiros instrumentos de Jesus nem são as pessoas que fazem mais quantidade de coisas para Deus, nem que falam melhor, nem que cantam melhor, nem que pulam melhor. Isso não é mal, isso é bom. Mas os verdadeiros instrumentos, os melhores instrumentos de Jesus, talvez seja melhor dizer assim, são aqueles que mais amam Jesus. São os melhores amigos de Jesus. Essa era a verdade que eu gostava de que você guardasse no seu coração. Pode dizer aí para a pessoa do seu lado: acorda. Os melhores instrumentos de Jesus são os maiores amigos de Jesus.
Importante, importante. Porque o instrumento é um simples instrumento. Quem toca os corações é Deus. E se você é um instrumento vazio de Deus, pouca coisa vai acontecer. Se você é um instrumento cheio de Deus, muita coisa vai acontecer. Moisés dizia: mas eu sou gago, eu não sei falar, Senhor. Você vai e não tem problema. Você vai ser meu instrumento porque você me ama. Quando Jesus ressuscita e vai lá no lago, aquele encontro com Pedro, Jesus não perguntou para Pedro: você tem organizado quantas pregações por semana? Né? Você tem feito quantas viagens? Não. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E essa pergunta Jesus vai fazer para você também. E já faz para você todos os dias. Quando você vai rezar, Jesus também pergunta. E então essa é a questão. A nossa prioridade como cristãos deverá ser sempre a nossa amizade com Cristo, a nossa comunhão com Cristo. Tudo o resto só serve se for consequência dessa comunhão, dessa amizade. Certo? Simples. Então vamos lá. Recomeçamos agora. Peço a Jesus. Eita, tem um montão de tempo ainda. Então, tem ainda 10 minutos, me estão dizendo. Eu vou aproveitar esses 10 minutos não para pregar, mas para rezar, mas não para rezar com muitas palavras. Vamos aproveitar e vamos... Eu sei que a turma da TV não gosta dessas coisas dos silêncios, né? Mas paciência. Né? Mas Jesus gosta. Então agora vamos fazer um silêncio. E em breves minutos, em breves momentos, vamos entrar, colocar-nos na presença de Jesus e deixar que Jesus nos pergunte: você me ama? Você tem alimentado essa nossa amizade? Ou você vive correndo? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim. Às vezes corremos atrás das graças de Jesus. Jesus, preciso disto. Mas Jesus o que quer mais é que a gente corra atrás dele. Uma vez Jesus apareceu para São Tomás de Aquino e disse: Tomás, o que queres de mim? E Tomás disse: nada mais que vós mesmos, Senhor. Nada mais que vós mesmo. Quando você chegar à sua casa, você vai dizer para a sua família: você sabe qual foi a maior alegria do acampamento? Recebi Jesus em comunhão. O Criador do céu e da terra se ofereceu em alimento a mim, por amor.
quis vir morar no meu coração. E eu percebi que esse é o maior tesouro, que essa é a maior alegria. E fiz um acordo com Jesus. Pedi a Jesus que nunca mais eu me esqueça, nem me distraia, que a maior graça é possuí-lo em mim. Que eu nunca mais esqueça que para mim viver é Cristo. E que esse amor e essa amizade com Cristo depois sejam o motor de tudo que eu faço, de tudo que eu digo, de tudo que eu penso. Jesus não me pede para fazer muitas coisas, nem coisas complicadas, mas me pede, sobretudo, para amá-lo muito, mais e mais, cada dia que passa, mais. Não quero perder mais tempo, nem distrair-me, seja com o que for. Ajuda-me, Jesus, a manter o foco em Ti, viver para Ti e por Ti. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado por podermos começar a saborear o céu, ainda aqui na terra. Usa-nos, Senhor, para que todos aqueles que conhecemos possam também fazer esta descoberta. Que só Tu mereces o primeiro lugar do nosso coração. Tu és o amor de todos os amores. Obrigado, Jesus. Amém. E agora eu vou pedir para você se levantar e vamos rezar também por todos. Oremos, irmãos caríssimos, pelo nosso Papa Francisco, pelos nossos bispos e sacerdotes, por todos os fiéis, para que nestes tempos de grande confusão e de batalha, perseverem firmes na fé, firmes na palavra, firmes na verdade e firmes no amor, na caridade, na ajuda mútua, na compreensão, no perdão
e seja um sinal de Deus no meio do mundo. Oremos ao Senhor. Você diz: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os governantes do Brasil e de todos os países do mundo inteiro. Ouvi-nos, Senhor. Para que temam a Deus, defendam a vida humana que é sagrada, desde o momento da concepção até a morte natural. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que promovam a liberdade religiosa, a liberdade de educação, a liberdade de consciência de todos os seus cidadãos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que sofrem, no corpo ou no espírito, por aqueles que são vítimas de malefícios, por aqueles que têm doenças graves, físicas, mentais, por aqueles que estão mais perdidos na vida, por aqueles que são escravos dos vícios, por aqueles que não se amam, por aqueles que pensam no suicídio. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por cada um de nós, pelos nossos familiares, amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos e também por todos os nossos inimigos. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas benditas almas do purgatório, para que Deus alivie os seus sofrimentos e os receba rapidamente no seu reino. Oremos ao Senhor. Ouvimos. Acolhei com bondade, Pai Santo, estas nossas humildes preces, que vos dirigimos com humildade e confiança, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.